Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Reginaldo Filho. Hoje nós vamos falar sobre propriedades de raízes. Essa é a parte 2 de uma aula na qual estamos falando sobre raízes. Quero desde já te agradecer por clicar embaixo no gostei, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar aí o seu comentário também. Isso tudo me ajuda a fazer o canal crescer e se fortalecer cada vez mais aqui no YouTube. Já registrada a minha gratidão, bora para o que interessa. Nós vamos falar sobre 5 propriedades de raízes. Lembrando que as propriedades são recursos operatórios que nos ajudam a deixar os cálculos mais simples e rápidos. A primeira delas é a multiplicação de raízes de índices iguais. Professor, o que é isso? Vamos aqui supor a raiz cúbica de 32 vezes, já que a gente está falando de multiplicação, a raiz cúbica de 2. Note aqui que nós temos duas raízes de índices iguais, índice 3 aqui no caso, e elas estão multiplicadas, então nós temos multiplicação de raízes de índices iguais. E toda vez que isso acontece na matemática, uma multiplicação de raízes de índices iguais, isso vai ser igual à raiz de uma multiplicação. Então aqui a gente vai ter a raiz cúbica, porque tem que ser desse tal índice igual, de uma multiplicação. Essa multiplicação aqui dentro da raiz vai ocorrer entre os radicanos envolvidos na operação. 32 vezes 2. Teremos então a raiz cúbica de 64. O número que é elevado a 3 dá 64, esse número é nada mais, nada menos que 4. Então, galera, vê só que coisa bonita isso aqui fica. Eu não sei quem é a raiz cúbica de 32. Acredito aí que nenhuma pessoa normal vai saber isso na cabeça. Eu também não sei quem é, muito menos, a raiz cúbica de 2. Mas eu sei que esses dois valores, quando multiplicados, isso vai resultar em 4, graças aqui ao meu conhecimento na propriedade de raiz. Multiplicação de raízes de índices iguais. Isso significa que uma raiz de multiplicação é igual a uma multiplicação de raízes de índices iguais. Como todas as propriedades, isso aqui é válido em ambos os sentidos. Como assim, professor? Eu posso pegar aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 20. Esse 20, eu posso escrever ele como sendo 4 vezes 5. Afinal, 4 vezes 5 é 20. Vê só que aqui eu tenho a raiz de uma multiplicação. Então, isso é a mesma coisa que multiplicação de raízes de índices iguais. Significa que eu posso pegar esse bolo aqui e cortar ele em duas fatias. Eu passo a faca aqui e vou ter raiz quadrada de 4. A primeira fatia desse bolo. Eu vou colocar aqui a raiz quadrada de 4. Segunda fatia, raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 4 tem o seu valor absoluto igual a 2, que vai estar aqui multiplicado pela raiz quadrada de 5. Aí você vai dizer, professor, eu não sei quem é a raiz quadrada de 5. Nenhuma pessoa normal vai saber aí esse número irracional na cabeça. Mas eu sei que a raiz quadrada de 20 é igual a 2 vezes a raiz de 5. Note que, de todo modo, a coisa ficou aqui mais simples. A gente pegou 20, que é um número aí maior, e conseguiu escrever esse negócio com 2 e 5. E é exatamente esse o objetivo das propriedades, escrever as coisas aí da forma mais simples e resumida possível. A segunda propriedade aqui ela é idêntica à primeira, só que ao invés de uma multiplicação nós teremos uma divisão. Isso aqui é divisão de raízes de índices iguais. Algo como, por exemplo, a raiz quarta de 80 dividido, já que a gente está falando de divisão, pela raiz quarta de 5. Nós temos aqui uma divisão de raízes de índices iguais. Isso vai ser a mesma coisa que a raiz de uma divisão. Essa raiz aqui vai ter índice 4, que é o tal índice igual
das raízes que estão sendo divididas. E a divisão aqui dentro dela vai ser os radicanos 80 e o 5. Teremos aqui a raiz quarta de 80 dividido por 5, isso aqui dá 16. A raiz quarta de 16, o número que é elevado a 4 dá 16, isso aqui é igual a 2. Galera, vê só que coisa linda que isso fica. Eu não sei quem é a raiz quarta de 80. Acredito que nenhuma pessoa normal vai saber isso na cabeça, de bate-pronto. Eu e nenhuma outra pessoa normal desse mundo também vai saber quem é a raiz quarta de 5. Mas pelo meu conhecimento aqui na propriedade, eu sei que a divisão entre esses dois números vai dar simplesmente igual a 2. Vou dizer novamente, essa propriedade, tal como todas as outras, vale em ambos os sentidos. Significa dizer que se eu encontrar a raiz de uma divisão, isso é a mesma coisa que divisão de raízes de índices iguais. Como, por exemplo, olha só, a raiz cúbica de 0,125. Eu vou ter aqui a raiz cúbica de 125 sobre 1000. Você há de concordar comigo que 0,125 é a mesma coisa que 125 sobre 1000, 125 milésimos. Eu tenho aqui a raiz de uma divisão. Isso vai ser a mesma coisa, portanto, que divisão de raízes de índices iguais. Eu vou ter a raiz cúbica de 125 em cima e a raiz cúbica de 1000 embaixo. A raiz cúbica de 125, isso aqui é igual a 5. A raiz cúbica de 1000 é igual a 10. 5 dividido por 10, isso aqui dá simplesmente 0,5. Então, galera, a raiz cúbica de 0,125 é exatamente 0,5. Eu sei que tem aí uma galera que é bem fera com matemática que de repente vai até conseguir pensar que 0,5 elevado a 3 é igual a 0,125. Mas para as pessoas mais normais como eu, ver como essa propriedade aí ajudou a gente a constatar que a raiz cúbica de 0,125 é 0,5. Bora continuar então. Terceira propriedade, raiz de uma raiz. Professor, pelo amor de Deus, o que é esse negócio de raiz de uma raiz? Seria algo como a raiz de índice 3 de uma outra raiz aqui, que eu vou colocar índice 4, a radicando 7. Raiz de uma raiz, portanto, seria uma raiz cujo seu radicano é outra raiz. Exatamente essa situação que você vê aí na tela. E é bem simples, toda vez que isso acontecer, nós vamos multiplicar os índices e escrever a coisa aqui como uma única raiz. Nós vamos multiplicar os índices aqui 3 e 4, isso vai dar 12, e nós vamos manter esse radicano aqui 7. Então a raiz cúbica da raiz quarta de 7 é nada mais nada menos que a raiz 12ª de 7. Simples assim. E não se esqueça que todas as propriedades elas são válidas em ambos os sentidos. Significa dizer que se eu tiver aqui a raiz sexta de 64, eu posso transformar isso na raiz de uma raiz. Por exemplo, ao invés de eu pensar que número elevado a 6 vai dar 64, e ficar aqui perdendo um tempão matutando isso, eu posso entender esse radical de índice 6 como um radical duplo, em que um vai ter índice 3 e o outro vai ter índice 2. Lembre que quando numa raiz o índice for 2, ele não precisa aparecer. Por isso eu vou tirar o índice 2 daqui. Dentro da raiz vai continuar 64. Então, esse radical aqui de índice 6 foi substituído por radical duplo, um de índice 3 e outro de índice 2. E é muito mais fácil eu pensar na raiz quadrada de 64 que está aqui dentro,
eu sei que a raiz quadrada de 64 é 8, do que eu pensar quem é o número que elevado a 6 dá 64 em uma potência. E agora eu fico apenas com a raiz cúbica de 8. E o número que elevado a 3 dá 8 é muito mais fácil eu saber que esse número é 2 do que pensar que a raiz sexta de 64, isso aqui, claro, que dá 2, o resultado que nós aqui já obtivemos no final da conta. Então, vê como essa propriedade também ela é útil. Vamos para a quarta propriedade e depois vamos fazer mais um exercício. De todas as propriedades, essa aqui é a que eu particularmente mais utilizo. Se chama equivalência entre raízes. Professor, pelo amor de Deus, o que é isso? Até esse nome aí já é assustador. Consideremos aqui a raiz quinta de 16. E para que você aplique essa propriedade equivalência entre raízes, é conveniente que o radicano ele seja visto aí na forma de potência. Eu vou reescrever aqui a raiz quinta, e esse 16 eu vou escrevê-lo como 2 elevado a 4. Você concorda que 2 elevado a 4 é 16, certo? Ah, professor, e se eu não pudesse escrever 16 como 2 elevado a 4, como que eu faria? Pode escrever 16 elevado a 1, vai estar tranquilo. O importante é enxergar o radicano como uma potência. Uma vez feito isso, eu vou pegar um número qualquer da minha escolha e vou multiplicar pelo índice da raiz, que é 5, e pelo expoente no radicano, que é 4. Toda vez que eu fizer isso, eu vou obter uma raiz equivalente à que eu tenho. Como assim, professor? Eu vou ter aqui 5, eu vou multiplicar esse índice 5 por 6. Isso aqui vai ser o índice da raiz, certo? Dentro dessa raiz, nós temos 2 elevado a 4. Lembre que o que eu faço no índice da raiz, eu faço no expoente do radicano. Então, eu vou multiplicar esse 4 aqui por 6. Como é que vai ficar a coisa aqui? 5 vezes 6 no índice vai ficar 30. E 2 elevado a 4 vezes 6, isso vai dar 24. Então, galera, as raízes, raiz quinta de 16 e raiz trigésima de 2 elevado a 24, eu juro que isso aqui é a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. Elas são equivalentes. Quem tiver uma calculadora retada pode aí conferir que a raiz quinta de 16 vai dar o mesmo resultado que a raiz trigésima de 2 elevado a 24. Ah, professor, mas isso aqui parece que ficou mais difícil. A raiz quinta de 16 está até um negócio mais bonitinho, mais agradável aos olhos. Foi só mesmo para anunciar a propriedade. Lembrando, todas as propriedades elas são válidas em ambos os sentidos. Eu posso pegar aqui, por exemplo, a raiz sexta de 81 elevado a 3 e tentar aplicar essa propriedade de equivalência de raízes aqui. Ela nos diz que tudo que se multiplica pelo índice da raiz deve se multiplicar também pelo expoente do radicano. Olha só. Eu posso entender esse índice 6 aqui como sendo 3 vezes 2. Todo mundo concorda que 3 vezes 2 dá 6, certo? Então, eu vou escrever 3 vezes 2 como índice 6 da raiz. O radicano é 81. Esse 3 aqui, eu vou escrevê-lo como 3 vezes 1. Todo mundo concorda que 3 vezes 1 dá 3, certo? Vê só que eu tenho aqui 3 vezes 2 e aqui dentro eu tenho 3 vezes 1. Então isso aqui seria a mesma coisa, galera. Observem, de eu ter aqui uma raiz de índice 2 e o radicando 81 elevado a 1. E eu chegasse aqui, multiplicasse 3 tanto no índice da raiz como no expoente do radicano. Isso viraria isso daqui.
O que eu quero dizer é que, então, todo número que você multiplica no índice da raiz e no expoente do radicano, ele é totalmente dispensável, conforme essa propriedade aqui de equivalência entre raízes. Eu posso excluir esse 3 aí tranquilamente e ficar aqui com índice 2 e expoente no radicano simplesmente igual a 1. Lembre que quando o índice da raiz é 2, ele não precisa aparecer. Eu vou então até aqui apagar esse índice 2. E 81 elevado a 1 é o próprio 81. E a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Isso aí todo mundo sabe na cabeça. Então, galera, vê só que coisa bonita que isso fica. A raiz sexta de 81 elevado a 3, isso aqui é igual a 9. Veja que se não fosse a propriedade de equivalência entre raízes, eu nunca saberia isso aqui tão rápido. Eu teria que fazer 81 elevado a 3, que dá um número absurdamente grande, e pensar que número elevado a 6 daria esse número absurdamente grande. Ou seja, é muito trabalho para uma pessoa normal como eu. Aplicar a propriedade de raiz aqui economizou muito tempo da minha vida. E eu sei que a raiz sexta de 81 elevado a 3 é simplesmente igual a 9. Um último detalhe sobre essa propriedade é que ela é a grande responsável por um recurso muito usado na matemática. Por exemplo, lembra aí que a raiz cúbica de 2 elevado a 3, por exemplo, isso aqui é igual a 2. Toda vez que eu tenho o índice da raiz igual ao expoente do radicano, eu posso eliminar os dois. Posso tanto eliminar aqui o radical de índice 3 quanto o expoente 3. Vai ficar só o 2 como resultado. Qualquer circunstância que isso ocorra, vai valer a mesma coisa. Por exemplo, aqui, 7 elevado a 4. Veja que nessa raiz, o índice é igual ao expoente do radicano. Então eu posso eliminar o radical de índice 4, eliminar o expoente 4 dentro, e eu vou ficar aqui simplesmente com resultado igual a 7. E isso se explica com o fato de que, por equivalência de raízes, vou retomar aqui a raiz cúbica de 2 elevado a 3, eu posso escrever isso aqui como 3 vezes 1. Eu escrevi esse cara aqui como 3 vezes 1, certo? Ele vai ficar aqui sendo o índice da minha raiz. Dentro eu tenho 2 elevado a 3 vezes 1. Esse índice 3 é 3 vezes 1. Esse expoente 3 é 3 vezes 1. Então, galera, vê só que isso aqui poderia ser entendido como se eu tivesse simplesmente essa raiz aqui com índice 1 e expoente do radicano 1 e chegasse aqui e multiplicasse por 3, tanto o índice da raiz quanto o expoente do radicano. A coisa ficaria dessa forma. E qualquer valor que eu multiplique pelo índice da raiz e pelo expoente do radicano é totalmente dispensável e eu posso eliminar. Isso aqui simplesmente vai ficar a raiz de índice 1 de 2 elevado a 1. E galera, raiz de índice 1 não tem o menor sentido, certo? Lembra que 2 elevado a 1 é 2, ok? Isso porque o número que é elevado a 1 vai dar 2 é o próprio 2. Então raiz de índice 1 não faz o menor sentido. Ela simplesmente aí vai ser a mesma coisa que nada. E vai ficar o próprio 2. Então esse fato aqui sobre o qual discorremos, ele se explica com a propriedade equivalência entre raízes. Questão super legal que eu achei aqui em um dos meus livros. Escrever como um único radical a expressão abaixo. Vê só que coisa à primeira vista assustadora para quem não gosta de matemática. Mas claro que eu não vou me avexar com isso. Eu vou pegar esse numerador aqui e vou cuidar dele primeiro. Eu tenho a raiz quadrada de x vezes a raiz quadrada de x aqui dentro também do radicano. Notemos que isso aqui é a raiz de uma multiplicação. Raiz cujo seu radicano é uma multiplicação. Com a propriedade número 1 lá que nós aprendemos,
A raiz de uma multiplicação é igual à multiplicação de raízes de índices iguais. Significa dizer que eu posso pegar esse bolo aqui e cortar ele em duas fatias. A primeira vai ser a raiz quadrada de x. Então eu vou escrever aqui embaixo a raiz quadrada de x. A segunda fatia aqui vai ser a raiz quadrada da raiz quadrada de x. Então, olha só, raiz quadrada da raiz quadrada de x. Então, aqui eu vou ficar com a raiz de x vezes... Isso aqui é raiz de uma raiz. E a gente acabou de aprender que toda vez que isso acontece, nós vamos multiplicar os dois índices e escrever a coisa como uma raiz só. 2 vezes 2. Toda vez que o índice não aparece, ele é igual a 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, teremos aqui a raiz quarta de x, como resultado aqui dessa raiz de uma raiz. Nós temos aqui agora uma multiplicação. E essa multiplicação entre raízes só não dá para a gente aplicar a primeira propriedade, que é a multiplicação de raízes de índices iguais, porque nós não temos aqui índices iguais. O índice aqui é 2 e aqui é 4. Mas isso não é um problema quando eu conheço a propriedade equivalência entre raízes. Porque eu consigo escrever a raiz quadrada de x, que tem índice 2, como uma raiz aí de índice 4. É só eu entender que esse índice 2 aqui, eu posso multiplicar ele por 2. Ele vai virar 4. Mas o que eu multiplico no índice da raiz, eu preciso multiplicar no expoente do radicando, para manter a equivalência entre as raízes, para que elas aí venham a dar o mesmo resultado. 2 vezes 2 aqui no índice, isso vai dar 4. 1 vezes 2 aqui no expoente, isso vai dar 2. Então, eu tenho que a raiz quadrada de x é a mesma coisa que a raiz quarta de x elevado a 2, por equivalência de raízes. Galera, vê só que coisa bonita que isso aqui fica. A raiz quarta de x elevado a 2, que na realidade é a raiz quadrada de x, vezes a raiz quarta de x, simplesmente. Agora sim eu tenho multiplicação de raízes de índices iguais, que é a mesma coisa de raiz de uma multiplicação. Eu vou manter aqui uma raiz de índice 4 e vou multiplicar dentro dela x ao quadrado e x. Vê só como a propriedade ajuda. Raiz de índice 4, x ao quadrado vezes x é x ao cubo. E se você não entendeu por que x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, é porque você precisa assistir a minha aula sobre propriedades de potência. Caça ela aqui no meu canal que você vai encontrar. Então, galera, vê só que coisa bonita que esse meu numerador aqui que eu circulei em vermelho na minha expressão, depois desse trato que a gente deu nele aqui com as propriedades, a gente sabe que ele na realidade é a raiz quarta de x ao cubo. Olha só como isso aqui está até mais agradável aos olhos do que isso aqui que eu tinha circulado antes. Embaixo eu tenho a raiz cúbica da raiz quadrada de x. Isso é raiz de uma raiz. Toda vez que isso acontece, a gente já aprendeu que é só multiplicar os dois índices e escrever a coisa como uma só raiz. Índice 3 vezes índice 2, nós teremos índice 6. E vamos manter aqui esse radicando x. Simples assim, raiz de uma raiz. Nota aqui agora que nós temos uma divisão entre raízes. E não dá para a gente aplicar aquela segunda propriedade porque nós temos aqui índices diferentes. E aquela segunda propriedade nos diz sobre divisão de raízes de índices iguais. Mas isso aqui não é um problema quando a gente sabe equivalência entre raízes. Porque essa raiz de índice 4 e essa raiz de índice 6, nós podemos escrever aí raízes equivalentes a elas. Raízes, claro, que tenham índices iguais.
Um número que é múltiplo tanto de 4 quanto de 6 é 12. Inclusive é o menor múltiplo em comum. É o MMC entre eles. Então eu consigo transformar esse índice 4 em índice 12, pegando esse 4 aqui e multiplicando por 3. Lembra que por equivalência de raízes, o que eu faço no índice da raiz, o que eu multiplico nele, eu tenho que multiplicar aqui também, no expoente do radicando. Eu vou multiplicar então 3 aqui. Olha só que coisa bonita que isso fica. Esse índice 6, eu vou transformar ele também em 12. Eu vou pegar então esse 6 e multiplicar por 2. Para no final ficar 12. E esse x aqui dentro, na realidade, ele é x elevado a 1, certo? Se eu multipliquei aqui fora por 2, eu vou multiplicar aqui também por 2. Então, eu vou ter aqui a raiz de 12, esse 3 vezes 4 aqui vai dar 12, de x elevado a 9, 3 vezes 3 dá 9. Aqui embaixo eu vou ter também 12 no índice, que é 6 vezes 2. E aqui no expoente do radicando, 1 vezes 2 vai dar 2. Galera, aqui eu tenho agora divisão de raízes de índices iguais. A gente aprendeu com aquela segunda propriedade que isso é igual a raiz de uma divisão. Essa raiz nós vamos manter com o índice 12. E dentro dela nós teremos a divisão entre x elevado a 9 e x elevado a 2. Ficaremos aqui, portanto, com a raiz 12ª de x elevado a 7. Se você não entendeu que x elevado a 9 dividido por x elevado a 2 dá x elevado a 7, você precisa assistir minha aula sobre propriedades de potência, ok? Então, galera, vê só que a questão mandou a gente escrever todo esse negócio aqui como um único radical. E isso já está feito. Vê só que coisa linda, que toda essa expressão aí à primeira vista assustadora é a mesma coisa que a raiz 12ª de x elevado a 7. Simples assim. A última propriedade de hoje é potência de uma raiz. Professor, pelo amor de Deus, o que é potência de uma raiz? É uma potência que a sua base é uma raiz. Por exemplo, isso aqui. Essa potência tem expoente 2 e a base dela é uma raiz, que é a raiz quarta de 27. Quando isso acontece na matemática, eu tenho uma potência de uma raiz, é conveniente também que eu entenda esse radicando como uma potência. Eu vou entender esse 27 como uma potência 27 elevado a 1. E eu vou ter aqui fora 2. Feito isso, esse expoente que está aqui fora, ele literalmente vai meter o pé na porta e vai invadir a raiz. Vai entrar aqui nesse radicando e vai multiplicar pelo expoente do radicando, que é esse 1. Olha só como as coisas vão ficar agora. A raiz quarta de 27 elevado a 1 vezes o 2. O invasor. Então, isso aqui é a raiz quarta de 27 elevado a 1 vezes 2, que dá 2. Então, galera, essa potência aqui é a mesmíssima coisa que simplesmente essa raiz. Como sempre, as propriedades são válidas em ambos os sentidos. Significa dizer que se eu achar isso aqui num cálculo, esse expoente 2 aqui do radicando pode ir lá para fora e deixar 1 aí no lugar dele. Tranquilo. Vamos fechar a aula de hoje então aqui com um exercício. Ele vai nos dizer qual das potências abaixo é equivalente à raiz quarta de 3 elevado a 6. Qual dessas potências aqui? Bora então reescrever a raiz quarta de 3 elevado a 6. Bora ver como é que a gente consegue labutar com isso.
Para encurtar aqui a coisa, o que eu posso fazer aqui logo de primeira mão é equivalência entre raízes. Eu posso entender esse 4 aqui como 2 vezes 2, certo? Eu posso entender esse expoente 6 aqui como 3 vezes 2. Veja aqui que por equivalência de raízes, eu tenho 2 multiplicado no índice da raiz e tenho 2 multiplicado no expoente do radicando. Então significa que esse cara é totalmente descartável. Eu posso eliminar ele e reescrever aqui as coisas como uma raiz de índice 2 de 3 elevado a 3. Toda vez que o índice é 2, ele não precisa aparecer, então eu vou apagar esse cara daqui. Raiz quadrada de 3 elevado a 3. Eu posso ainda entender aqui esse 3 como 1 vezes 3. E pela propriedade aqui que a gente viu por último, esse 3 aqui pode ir lá para fora, né? Eu vou ficar com 3 elevado a 1 aqui dentro, como base de uma potência cujo expoente é 3. Esse cara aqui veio para cá. Então, eu tenho que a raiz quadrada de 3 elevado a 1, que é 3, elevado a 3. Olha só que essa aqui é a resposta que nós vamos encontrar na letra D. Simples assim. Galera, de coração eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção em ter assistido esse vídeo até o final. Estou muito orgulhoso de você porque isso mostra muito comprometimento com o seu aprendizado. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ter todo o prazer em te responder. No mais, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos permita estar aqui numa próxima. Tchau, tchau.